E aí, novamente, desse campo, veio novamente à frente e chegou perto. Desta vez disseram simplesmente: vocês vão à marcha de morte. Todesmarsch, marcha de morte. Nós saímos desse campo 800 pessoas, 800 judeus, 800 pessoas, e fomos andando sem rumo, andando. Quem não conseguia manter a marcha era fuzilado, só via pipocar de tiros. Quem saía da formação era assassinado. Se alguém encostava no outro, era fuzilado. Se de noite queríamos 5, 6 batatas só para beber, tínhamos que pegar um pouco de neve na boca. Quem se baixia para pegar um pouco de neve para botar na boca era fuzilado. Também à noite, às vezes, dormíamos no relento. Muitos de madrugada, quando começamos a andar de novo, estavam mais congelados do que vivos. De vez em quando entrávamos numa lugar onde tem gado, como o nome daquilo é de vez em quando no fechado, só muito poucas vezes. Geralmente estamos sempre na neve, dormindo, deitados. Talvez para se divertirem, de vez em quando mandaram fazer uma fogueira, mandaram tirar a roupa, o pijama, segurar com a camisa assim, e os piolhos pulavam, estava frio, pulavam dentro do fogo, aquilo estalava, né? E eles se divertiam com isso. Mas entre nós pegava pneumonia ou qualquer coisa mais e morria também. Em pouco tempo fomos reduzidos entre 50 a 70 pessoas. Em pouco tempo. Também para urinar, se urinava, não podia se fazer nem se urinava dentro da calça. Quando não podia urinar, se vinham urinar, eles matavam. Se urinava dentro da calça, aquilo depois ficava congelado e roçava, e não dava nem para andar, e quem caía era fuzilado também. Basta dizer que em pouco tempo fomos reduzidos até 70 pessoas. Nós sempre andávamos em estradas secundárias, né? Mas de vez em quando saímos na autobahn também, na estrada principal. E vimos também muitos refugiados que fugiam da frente para dentro da Alemanha. E um dia meu pai disse para mim: meu filho, está vendo, a Alemanha está no final. Não vai demorar muito, eles vão capitular. E eu quero de você, se não formos todos fuzilados, talvez você vai sobreviver. Se você é novo, talvez sobreviva. E eu quero de você, se sobreviver, você nunca vai deixar esquecer o que fizeram conosco. Como um homem pode cair tão baixo e fazer isso com outro homem, e a troca de nada. Pessoas, você contando, talvez vão ter um bloqueio de compreender que tanta maldade possa acontecer. Não entra na cabeça de uma pessoa sã tanta maldade que você viu, que nós vimos, que nós passamos, que estamos passando. Não entra na cabeça de ninguém, mas você sempre conta, não deixa esquecer. Não importa se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é velho, você sempre conta e conta e conta. Não deixa esquecer, me promete que se sobreviver, você não vai esquecer, não vai deixar esquecer. Está bem, pai, não vou fazer isso. Você sabia também que não vou sobreviver também, mas prometi meu pai, vou fazer isso sim. Agora disse meu pai: meu filho, eu não consigo mais andar, minhas pernas não me carregam mais e eu vou sentar porque não consigo andar mais. Aí disse: pai, se você sentar, eu vou sentar contigo, não quero viver sem você não. Meu pai disse: não, você vai, eu estou te mandando você andar, você não vai ficar comigo não, você vai. Aí disse: pai, eu não vou ficar contigo. E se ele começou a fraquejar, eu também ia sentar com meu pai, não queria viver sem meu pai não. Minha mãe já sabia, mas sem meu pai não queria viver não. E nós sempre andávamos em 5, e se alguém caía, eu tomava lugar dele. E o homem que estava ao nosso lado
ouviu que meu pai falou comigo. Aí ele disse, você quer que teu filho sobreviva? Meu pai disse, a única coisa que eu quero, eu não consigo mais andar, e eu vou cair, ele vai cair comigo. Eu quero que ele sobreviva, mas ele quer ficar comigo. Aí ele disse, encosta em mim, encosta no teu filho, e vamos andar enquanto podemos. Meu pai disse, não vou encostar em você que vão te matar também. Mas o Totó insistiu na solidariedade dele, não estava melhor do que nós não. Mas insistiu tanto, meu pai encostou nele e tal, e aconteceu até um milagre. Nós entramos numa estação de trem e tinha um trem com maquinista, outros já estavam apagados e talvez tinha até chegado. O nosso comandante requisitou o trem e disse, vai em frente. O maquinista disse que ele não sabia se ainda tem alemães na frente. Ele disse, vamos embora. É por isso que digo, éramos 800, coubemos num vagão só. Por isso que digo, de 800 coubemos num vagão. E chegamos numa cidade lá, e tínhamos que andar novamente a pé, e entramos num outro campo chamado Flossenburg. Se tem alguma coisa pior do que Auschwitz que não existe, era esse Flossenburg. Olha, além do campo de extermínio, além de campo de concentração, era um manicômio também. Pessoas andavam lá sem se ver, sem lugar, se chama Sibéria Alemã. Era um frio glacial. Chegamos lá, era dia 2, eles me disseram, as datas que eu vou falar agora, quem me forneceu é justamente lá nesse. Eu agora, todo ano, em julho, eu vou a esse campo no encontro 10 prisioneiros. Está cada vez menos, o mundo inteiro vem e está cada vez menos, e nesse campo Flossenburg. É por isso que eu sei, chegamos no dia 2 de fevereiro. Estava muito frio, gelado. Mandaram tirar as pijamas e entramos, tomamos um banho gelado e saímos só com um tamanco de madeira. Estamos lá esperando, disseram que vão desinfetar os pijamas, mas voltou com piolho e tudo. E nós estamos lá, muitos morreram lá também, saindo desse banho gelado, naquele lugar gelado mesmo. Muitos começaram a morrer. E ficamos, pessoas às vezes, uma pessoa parava, então para esquentar, outro encostava e fazia assim para um esquentar outro, e os capos vieram e batiam nas pessoas, mas não deixavam nem isso, tinha que se mexer. Tá? Dentro dos blocos, não deixavam ficar dentro do bloco, tinha que andar no relento. Olha, e também pessoas, a roupa já era rasgada, pessoas não se conheciam. Às vezes alguém pegava aquela sopa, quando davam a sopa, não era regular comida também, mas quando davam, outro corria lá, arrancava do outro. Olha, esse Flossenburg é indescritível para mim, esse Flossenburg. E além disso, ainda corria disenteria. Disenteria é tipo cólera. Você come ou não, você evacua até morrer. E para curar, é um pouco melhor para curar, mas sem remédio, sem nada, é a mesma coisa. Meu pai, apesar de tudo isso, ainda pegou essa disenteria também. Não se entrava ali, tinha lá um bloco, um galpão de latrina. Pessoas não entravam lá para fazer necessidade. Se entrava lá para ficar uns minutos fechado, não ficar lá fora. A ventania é aquele gelo. Se entrava lá para ficar um pouquinho, uns minutos só pelo menos. E os capos, se batiam nas pessoas, não deixavam estar lá naquela latrina, banheiro. Eu vi pessoas correndo de lá, não vi meu pai. Cada de tempo cheguei perto daquela latrina, olhei lá dentro. Lá estava meu pai estendido, todo ensanguentado. Entre fezes, sujeira e tal. Cheguei perto dele,
Ele falou meu nome, não me reconheceu mais. Meu pai estava morto. Foi assassinado dentro de uma latrina. E lá não se podia mexer com cadáver. Quem mexia com cadáver, eles matavam a pauladas. Mas assim mesmo, eu não ia deixar meu pai dentro dessa sujeira. Pedi pessoas para me ajudarem, para solidariedade, sabendo que podem morrer. E eu também. Mas puxamos meu pai para fora, chegamos num bloco, deixaram. Meu pai foi jogado entre os mortos. E quando vi os piolhos descer do meu pai, eu vi que meu pai se juntou a 6 milhões de judeus que foram assassinados durante o Holocausto. Meu pai tinha 45 anos. 45 anos. Eu acho que tem muitos aqui de vocês que os pais estão nessa faixa etária. Meu pai era uma pessoa boa, muito inteligente. Todos sabem que seu pai é melhor, mas meu pai também era. Era uma pessoa boa, temente a Deus. Nunca fez mal a ninguém. Era inteligente. Alguém precisava de alguma coisa para saber, sempre se falava com meu pai, sempre dava certo. Era uma pessoa boa, temente a Deus. Podia viver tudo, tinha tudo para viver. Não podia viver só porque era judeu. Aos 45 anos, lhe tiraram a vida. O crematório, lá nesse campo, isso queria dizer também, o crematório não dava vazão de queimar tantos cadáveres. Então tinha pilas, fizeram pilas lá, de gasolina e madeira, e queimavam pessoas nas pilas, dentro do campo. E meu pai foi jogado no dia seguinte em cima de uma pira, e isso foi o fim do meu pai. Eu fiquei sozinho. Todo ano, em julho, eu vou nesse lugar lá para fazer uma reza e fazer encontro, e faço palestra lá na Alemanha também, contando exatamente o que conto para vocês. Dois dias depois veio uma ordem, está até no livro também, veio uma ordem que nenhum prisioneiro pode cair vivo na mão dos aliados. O campo tem que ser evacuado imediatamente. Eu fui posto num trem para ser levado para Bodensee, um lago perto da fronteira suíça, e lá eles puseram pessoas dentro de um barco, tiravam as válvulas e as pessoas foram afogadas nesse Bodensee. E eu estava indo para lá. Não sabia para onde vou, depois eu soube para onde eu ia. No meio do caminho fomos bombardeados. Aliás, nós não íamos direto. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo também. Geralmente não conto, mas você vai contar. E parou numa cidade chamada Offenburg. E lá nessa cidade tinha lá um quartel que foi bombardeado. Os alemães não entraram mais nesse quartel, mas nós entramos nesse quartel. E tínhamos que limpar a cidade, depois do bombardeio, limpar a cidade. Então eles se dividiam em grupos e cada um tinha que trabalhar nessa cidade para limpar a cidade, Offenburg. E quem entrava numa casa ou num apartamento, às vezes achava um pedaço de pão ainda velho e tal, podia comer. Eu fui mandado para a estação de trem, tinha nada, né? E aí fui lá e trabalhei, fazer limpeza na estação de trem. Aí tinha um pacote dentro de um jornal embrulhado de lado, no lixo lá. Aí não vi o capo, não vi um excesso. Peguei aquele lá, abri assim, olhei, tinha lá dentro uma espinha de peixe e também casca de maçã.
Olha, eu abri, não me viram lá, peguei isso, foi a melhor comida que eu comi até hoje. Uma espinha de peixe com a cabeça e também uma casca de maçã. Depois nós fomos novamente no outro trem e fomos andando. Fomos andando, aí no meio do caminho fomos bombardeados e a locomotiva foi acertada e ficamos esperando lá fora um tempinho para escurecer e à noitinha entramos numa cidade chamada Immendingen bei Tuttlingen. Nessa cidade, geralmente quando encontravam os alemães, eles olhavam para a gente com ódio, com nojo, às vezes cuspiam, mas desta vez quando passamos pela cidade, eles choravam, não choravam por nós, choravam por eles. Eles viam que já está no final e viram esses miseráveis passar lá, que eles fizeram, aí eles começaram a chorar por eles. Jogavam um pedaço de pão, um pedaço de linguiça, que não acontecia, e entramos num trem de passageiros, não tinha outro. Só que eu não podia sentar mais. Eu estava muito inchado, não conseguia sentar, aí sentei no chão, encostei no encosto, tinha um trapo que chamavam de cobertor, puxei aquele trapo, fechei os olhos e eu estava morrendo. Eu sabia que estava morrendo. Fechei os olhos, esperando, não sentia frio, não sentia fome, nem sede, nem medo, e sabia que estou morrendo esperando passar para o outro lado. Eu ouvi gritos lá fora, que não era mais comigo, eu estava morto. Depois alguém me catucou, abri os olhos, o cara falou, talvez falou italiano ou grego mesmo, não sei, mas eu não falava nada latim, nada português, não entendi nada que ele falou. E eu fiquei lá, não foi em alemão que ele falou. Aí, que novamente ele foi embora, fechei os olhos esperando o desenlace. Novamente me catucaram, abri os olhos, estava um homem, deve ter sido o mesmo, não sei, com um caneco de leite morno e me disse em alemão, trink, bebe. Eu não pude levantar o braço. Ele viu, estava olhando bobalhado, a minha cara e botou aquele leite dentro de mim. Eu, quando contava isso de vez em quando, lá em casa, passava. Hoje meu filho é médico, doutor, professor em psiquiatria, psiquiatra. Mas quando ele começou a estudar, eu contei isso aqui, ele disse, pai, você tinha que morrer naquela hora. Não sei como você não morreu. Eu pesava 28 quilos, com 17 anos. E não sei quanto tempo não tinha comido nem bebido. Esse leite, a proteína daquele leite, disse ele, devia ter me matado. De tanta proteína que recebi. Mas foi justamente o contrário. Eu comecei a me sentir melhor, levantei. E por que ele veio a mim? Porque quem morre de fome ou de frio não fecha as pálpebras e olhos não ficam vidrados. Assim normal, quem morre normal, olhos, se não fechar, olhos ficam vidrados. Quem de fome e frio não, parece que está vivo mesmo. Me dá alguma coisa para comer que eu vou levantar. Então tinha antes lá, e eu chegou no chão, eu abri os olhos. Ele trouxe para mim. Até hoje eu não sei quem é esse anjo, não sei. Quando saí, aí já tinha outros garotos lá e somos livres. SS fugiu. Eu disse, o que está acontecendo? Se o SS fugiu, os capos fugiram, estamos livres, estamos livres. Aí eu disse, perguntei, tem alguma coisa para comer? Aí tinha lá um vagão com macarrão. Hoje nós estamos sem macarrão, estamos aqui para cozinhar, né? Eles já tinham isso em 1945. Tinha um vagão e as pessoas que saíram antes acabaram com aquele vagão com aquele macarrão e começaram a morrer. Tinha muitos mortos já desse macarrão e outros com diarreia. Era um horror essa situação. Sorte minha que já saí, não tinha mais nada. Senão teria morrido também. Mas tinha um vagão também com roupa de soldados. Tirei aquele fedor de cima de mim, aquele cheio de piolho. Botei roupa limpa de soldados e a juventude de entrevista e tal. Só não podia botar nem sapato, nem bota, porque estava muito inchado.
E também, aí veio alguém dizer, olha, tem aqui, porque alemães quando iam para frente, eles tinham beliche dentro dos vagões, para não ficarem cansados quando chegarem no campo de trabalho, no campo na guerra, né? E eles fugiram, deixaram isso. Alguém viu, disse, olha, tem lá beliche lá, pode deitar lá. Eu fui com eles também. Depois de 5 anos e meio, eu deitei num lençol limpo, e a roupa limpa também, era de soldado, mas estava cheio de piolho ainda e inchado. Foi libertado pelos franceses. Aí vieram franceses lá, oficiais, perguntou se há franceses entre nós. Tinha 3, 4 franceses, foram levados, e nós fomos deixados como se fôssemos lixo, nesses vagões. Já vagões limpos, porque era dos alemães. Dia seguinte, ou 2 dias depois, vieram lá avisando que não mandaram médicos, não mandaram nada, deixaram a gente como se fôssemos lixo. Vieram lá avisar que vão se retirar e os alemães vão voltar. Quem quiser ir com ele pode ir, mas eles não têm condução. Olha, tinha que andar até a cidade de Donaueschingen, tinha 21 quilômetros. Eu não podia descer onde estava deitado. Estava muito inchado, como ia dar 21 quilômetros. Seja Deus quiser. E outros que estavam lá também, igual eu, ficaram também. Dia seguinte de manhã, não deu outra coisa. Veio um destacamento de SS. Novamente, quem ficou lá, fomos alinhados na frente do trem. E o oficial disse, vocês saquearam a cidade e vocês vão ser todos fuzilados. Ia mostrar, estou inchado, não posso nem sapato, como não podia nem sair. Cala a boca, outros também, que alguém ia dizer alguma coisa, halt die Fresse, cala a boca, mas vamos ser todos fuzilados. Quer conversa, vamos. 2004 estava no mesmo lugar. Tinha lá uma subida lá e tinha um bosque lá, já estávamos quase entrando num bosque para ser fuzilado. Aí veio correndo um padre e um protestante, padre católico, protestante e 2 civis, e começaram a impedir para não sermos fuzilados. Não disseram não pode matar, sangue judeu era barato. Nem os religiosos disseram isso. Mas chegaram a falar mostrar, olha, se vocês matarem essa gente, com lógica, se vocês matarem essa gente e não fizeram nada, a cidade depois vão embora, aliados, achando essa gente morta aqui, a cidade vai responder porque vocês vão fazer. E nós não temos culpa, vocês vão fazer. Ele disse, não, eles sabiam direitinho, eles são do campo de concentração e saquearam a cidade. Parece que eles disseram que eles querem ser, esses 4 querem ser fuzilados junto conosco. Não querem esperar para a cidade ser castigada depois. Parece que isso entrou na cabeça dele, descemos de novo, as pessoas todos foram levados para uma escola, mas na passagem tinha um bunker contra bombas, eu entrei lá e ficamos lá. Tinha tiroteio, bombardeio lá em cima, tinha batalha. Quando ficou tudo quieto, eu saí. Quando saí, a cidade estava cheia de lençóis brancos, de bandeira branca, haviam se rendido. Eu estava livre. Tinha 17 anos, pesava 28 quilos, meus dentes estavam soltos, não enxergava direito. Sem paz, haviam tirado minha juventude, tirado minha adolescência, sem pai, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro, sem roupa, sem saúde, sem pátria, sem perspectiva para o futuro. Mas assim me parecia que sou o único sobrevivente entre todos os mortos lá. Não tinha, mas me parecia todos mortos, as bandeiras brancas, parecia tudo morto. Sou o único sobrevivente lá. Mas assim mesmo eu disse, eu vou viver, eu vou viver. Sobrevivi, eu vou viver. E aí vieram mais 4 rapazes também, na escola, se juntamos os 4, e os franceses não fomos muito bem tratados por eles, porque os nazistas, quando saíram, quando a frente, a aliada chegou, os nazistas deixaram as casas e foram para mais dentro da Alemanha.
e os franceses não deixaram entrar. Mas assim mesmo procuramos, tinha uma sala bem grande, em 2004 estava lá, achei o lugar, o açougueiro estava embaixo, mas não foi, a sala não vi. Pelo menos entramos lá, pudemos tomar banho lá. Sempre para os franceses davam 2 sopas, claro, não era mais sopa de casca de batata, era de legumes, de fato, e de vez em quando um pedaço de pão, mas era pouco, estamos subnutridos. Tínhamos que pedir, mendigar comida nas fazendas e sítios em volta da cidade. Lembro, sempre queriam que eu fosse com outro, éramos 5, cada um. Um de nós, desse chamado Lolek, ele perdeu o juízo também. Falamos com o francês, ele acordava de meio da noite gritando: estamos chegando de novo, esse chegou de novo, estamos aqui. Olha, nós ficamos cada vez, vimos que ele começou a falar besteira e tal. Ele era o que mais gostava, esse Lolek, e ele foi levado para os franceses e nunca mais eu sei o que aconteceu com ele. E nós estamos lá, mas sempre tínhamos que pedir comida. Então, se lembra, a primeira vez quando fomos lá, arrastávamos até um sítio, não sei se era sítio ou fazenda, batemos lá, saiu uma senhora, uma mulher, olhou esses 2 esqueletos, aí ela perguntou: o que vocês desejam? Aí eu disse: nós queremos casca de batata. Ela olhou assim: casca de batata para quê? Eu disse: somos 5 rapazes e ninguém precisamos de comer. Ela disse: não querem batata? Olha, estava tão fora da realidade. Eu não pedi batata, pedi casca de batata. Eu sempre casca de batata. Ela olhou assim e disse: querem um ovo? Queremos um ovo, sim, queremos. Mandou entrar, sentamos lá na varanda. O ovo para mim era uma coisa tipo, parecia até uma batata, mas tinha uma casca dura em volta e por dentro tinha muito branco. E tinha outras cores lá dentro, que não me lembrava aqui. Só depois que aconteceu o ovo, depois de 6 anos eu vi que aqui é ovo. Assim mesmo, comendo essa sopa dos franceses e pedindo comida em volta, começamos a ganhar músculos e cada um, de fato, começamos a andar, sentimos melhor. Vamos ficar aqui sempre, tá pedindo comida, vamos ver o que é. E cada um tomou seu rumo. Cada garoto, já éramos 4, não éramos 5, cada um tomou o seu. A Alemanha na época era dividida em zona de ocupação. Era a zona americana, a zona inglesa, a zona francesa, a zona russa. Eu passei por todos eles e virei simplesmente garoto de rua. Não tinha onde estar, comida para comer, pedia nos quartéis dos aliados, eles davam comida. Para tomar banho, a gente estava no hotel, ou lugar onde podia tomar banho, na maior parte não deixavam, tinha que ir em outro lugar. E para não ficar sempre na rua, aí pegava o trem, ou se chovia, ou estava frio, entrava num trem, ia até o final da linha, depois entrava no outro trem, entrava novamente da Alemanha, quer dizer, conheci toda a Alemanha só de trem para cá e para lá. E assim vai. Depois de um certo tempo, do lado francês, aliás, do lado americano e ingleses, começaram a fazer campo de refugiados. E eu entrei num campo desses, perto de Frankfurt, Salzheim. E esse campo, de fato, era bom. Ganhamos comida, tinha higiene, a vida começou a voltar normal. Eu estava lá, coisa muito boa que era justamente que eles mandavam listas de outros campos de refugiados de um campo para o outro, e alguém de vez em quando achava uma irmã, um irmão, um primo. Eu achei uma pessoa que nós viemos juntos, amigos dos meus pais, que viemos juntos a Auschwitz. E eu vi, ela perdeu o marido e filho também, ela é a única só. Eu peguei e fui lá saber da minha mãe. E ela disse, dentro do vagão, nós estávamos juntos. Depois, nunca mais viu minha mãe. Minha mãe foi levada para a câmara de gás e morreu, queimada. Na câmara de gás morreu e queimada no crematório em Auschwitz. E meu pai, como disse, uns dias antes da libertação, foi assassinado.
E eu estava, depois estava 2 anos dentro desse campo, e aí começaram a acabar com o campo de refugiados também. Eu fui e podia ficar na Alemanha ou na Bélgica. Eu quis sair da Europa, não quis ficar mais na Europa. E deu uma opção também, podia ir para os Estados Unidos, Canadá, África do Sul ou Austrália. Eu escolhi Estados Unidos, fui para os Estados Unidos, fiquei pouco tempo. Quando nós saímos do gueto e disseram que vamos para a Alemanha, mas acabamos na Auschwitz, antes de sair, meu pai disse, olha, eu tenho uma irmã no Rio de Janeiro. E se formos separados, depois da guerra, lugar de encontro, sei lá, no Rio de Janeiro, na casa da minha irmã, minha tia. Eu depois mandei uma carta, até a carta tem uma história, chegou aos meus tios por acaso, senão não estaria aqui, também por acaso, e lá eles queriam me ver porque sou o único sobrevivente de uma família de 60 pessoas. E meus tios queriam me ver. E me mandaram passagem, vim para o Brasil como turista e simplesmente me apaixonei pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo povo brasileiro e não voltei mais. Aqui fiquei no Rio de Janeiro e trabalhei muito. Com o tempo, conheci uma moça, casei, um dos poucos que conseguiu reconstruir novamente a sua vida, eu sou um dos poucos que consegui. Hoje tem 2 filhos, um é superintendente no Instituto Nacional de Psiquiatria, doutor e professor, e também é doutor-professor na UERJ. E tem outro filho que trabalha em informática, e tenho 3 netos, e isso aqui é uma parte da minha vida. Eu queria dizer também, eu hoje sou, você tem aqui, tinha que mandar, eu hoje sou presidente da Associação Brasileira dos Israelitas Sobreviventes do Holocausto, tenho medalha Pedro Ernesto, que é a maior condecoração da cidade do Rio de Janeiro. Também sou cidadão benemérito do estado do Rio de Janeiro. Sou conselheiro vitalício do Instituto Interamericano de Fomento, Educação e Cultura. Tenho medalha de honra mérito de Direitos Humanos pelo Breibrit. Sou conselheiro da Escola Técnica Horti, conselheiro da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Há pouco tempo fui também homenageado, Homens de Valor. Eu tenho mais que mereço. E também uma coisa muito importante, eu sou avô honorário de uma escola. Isso é parte da minha vida que lhes contei aqui. Vocês viram, sem ódio, sem raiva. Mas é muito importante para saberem que isto nunca mais pode acontecer com ninguém. Sou praticamente eu e mais um de São Paulo, que agora eu não falo mais porque também quebrou costela. Sou praticamente o único no Brasil que faça esse trabalho para conscientizar que nada de coitado, nada disso, mas para conscientizar, para saberem que isto nunca mais pode acontecer com ninguém. Não pode mesmo. E tudo isso que eu contei está dentro de mim. Eu vou querer também, eu trouxe também para 8 minutos. Tenho 2, se vocês quiserem, tenho um de meia hora e tenho um de 8 minutos, isso depende de vocês, como quiserem, de 8 minutos, e depois vou querer perguntas também de vocês. Eu queria, antes de acabar, queria dizer que quem tem pais, todos vocês, quem tem filhos também deve dizer aos filhos que são os melhores filhos do mundo. E também quem tem pais tem que dizer a mesma coisa. Ninguém ama vocês tanto quanto seus pais. Eu peço a vocês dizer algo que eu não fiz e nunca vou poder fazer. Me faz falta até hoje. Sempre penso nisso, eu nunca fiz isso. Por isso eu recomendo para fazer. Abracem seus pais sempre.
Dizem que são os melhores pais do mundo. Ninguém ama vocês tanto quanto seus pais. Eu sei que vocês amam seus pais, é verdade, eu sei disso. Mas eles têm que saber disso. Eles sabendo, vocês vão viver melhor, e eles também. Fazem isso sempre. Também, negócio nada de bullying, nada desses negócios. Meu terno é mais bonito, meu vestido é mais bonito, meu tênis é mais bonito, eu sou mais bonita. Nada disso leva a nada. Amam-se, gostam, todo mundo tem algo, toda pessoa tem algo de bom. E isto tem que ser gostado. Gostam, amam-se um do outro, nada de picuinha. Amam-se muito, isso é muito importante. Para termos um mundo bom mesmo, isso é importante. Também comida, né? Novamente bife, novamente feijão, novamente arroz, novamente não sei o que e tal. Temos que lembrar sempre que milhões, inclusive meu pai, morreram de fome mesmo. E hoje tem milhares que não têm comida ainda. Quando nós temos isso, temos que dar graças que temos. Temos que comer tudo, é tudo bom, comida boa. Isso é bom. Também o nazismo dividiu as pessoas em raça. Não era povo, não era pessoas, era raça. Era a raça ariana, a raça judaica, a raça branca, a raça preta, a raça eslava, era tudo raça, raça, raça. Você podia ser mais inteligente, mais capaz. Se não era da raça que eles achavam ser superior, você não tinha nenhuma chance. É verdade, existe raça sim. Existe raça bovina, raça suína, equina, estas são raças. E todo racista pertence a estas raças, principalmente a raça suína. Porque o que existe é uma única raça, a raça humana. Esta é a raça humana. Na raça humana nós temos de tudo. Temos brancos, pretos, morenos, loiros, temos tudo. Mas somos uma raça só. Eu sou branco, nasci branco. Mas isso não faz nenhuma diferença. Absolutamente nenhuma. O que faz diferença, que posso falar bem alto, em alto tom, eu sou brasileiro, judeu e parte da humanidade. Muito obrigado.